Cara, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta antes de começar o vídeo. Você já parou para pensar o que acontece quando um cara perde absolutamente tudo? Tipo, tudo mesmo. Família, paz, propósito. Aquela vida normal que a gente reclama no dia a dia, mas que no fundo é o que mantém a gente humano. Porque, meu amigo, quando isso some, o que sobra não é uma pessoa, é outra coisa. E é exatamente isso que Venganza joga na sua cara sem pedir licença. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai falar de um filme que, sério, eu terminei de assistir e fiquei uns bons minutos olhando pra tela tipo, ok, isso foi pesado. Tô falando de Venganza, esse thriller mexicano que chegou com aquela vibe crua, violenta e sem filtro nenhum. E já vou avisando, não é filme pra ver relaxando não. Isso aqui é pancada emocional misturada com tiro, sangue e decisões bem questionáveis. E mano, eu vou ser bem sincero com vocês desde o começo. Esse tipo de filme normalmente segue uma fórmula. A gente já viu isso antes. Um cara comum, algo horrível acontece. Ele vira praticamente uma máquina de vingança. Só que o jeito que Venganza faz isso é diferente. Não é glamuroso, não é bonito, não é estiloso, tipo aqueles filmes onde o cara sai andando em câmera lenta enquanto tudo explode atrás dele. Aqui é sujo, é desconfortável e às vezes até meio perturbador. E eu gosto quando o filme tem coragem de ir para esse lado. A história gira em torno de um pai, um cara normal, vida simples, aquele tipo de pessoa que você nem notaria na rua. E isso é importante, porque faz tudo ficar mais pesado depois. Porque quando o caos começa, você sente que aquilo poderia acontecer com qualquer um. E aí entra o elemento que muda tudo, o cartel. E mano, deixa eu abrir um parêntese aqui. Filmes com cartel podem ser muito bons, ou muito genéricos. Já virou quase um clichê, né? Armas, drogas, violência. Beleza, já vimos. Mas aqui tem um cuidado diferente. Não é só, olha como eles são maus. É mais tipo, olha como esse mundo funciona e como ele engole quem chega perto. E isso me pegou, porque não parece exagerado, parece possível. E quando algo parece possível, dá mais medo ainda. Agora, voltando para a história, o ponto de virada vem rápido. Não fica enrolando. Não tem aquela introdução longa tentando fazer você se apegar demais. O filme já te joga no problema. E, cara, quando isso acontece, já era. Porque a partir dali, você começa a ver a transformação desse pai. E é aqui que eu preciso falar da atuação. Sério, o ator principal, ele não precisa falar muito. E isso é o mais assustador. Tem uma coisa no olhar dele, uma mistura de dor com algo mais escuro, mais perigoso, que vai crescendo ao longo do filme. E você percebe isso aos poucos. No começo, ele ainda é humano. Depois, ele começa a quebrar. E chega um ponto em que você olha para ele e pensa: ok, esse cara já passou do limite. E o mais louco é que o filme não tenta te convencer de que ele tá certo. Isso é muito importante. Porque tem filme de vingança que tenta romantizar tudo, tipo, olha como ele é badass. Aqui não. Aqui você meio que fica dividido, porque você entende o motivo, mas começa a questionar até onde isso faz sentido. E isso, pra mim, já coloca Venganza um nível acima de muito filme do mesmo gênero. Mas calma, não tô dizendo que é perfeito. Longe disso. Tem coisa que me incomodou sim. E a principal é aquela velha questão da lógica indo pro espaço. Porque chega um momento, galera,
que o cara simplesmente começa a enfrentar gente demais, situações demais, e você pensa, ok, isso aqui já não é muito realista. Mas aí entra um ponto interessante. Esse filme claramente não quer ser 100% realista. Ele quer te fazer sentir. E nisso, ele acerta. Principalmente na parte visual. Cara, que fotografia. Sério. As ruas vazias, os lugares abandonados, aquele clima seco, quase sufocante. Tem cenas que parecem pintura, mas ao mesmo tempo passam uma sensação de perigo constante. Tipo, você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E geralmente acontece. E a trilha sonora? Meu amigo, aquela batida tensa no fundo, quase como se fosse um coração acelerado o tempo inteiro. Tem momentos que nem tem ação, mas você já está desconfortável só pelo som. E isso é muito bem feito. Agora, deixa eu falar uma coisa mais pessoal aqui. Enquanto eu assistia, teve uma hora que eu parei e pensei: será que vingança realmente traz paz? Porque o filme meio que brinca com isso. Ele não responde diretamente, mas ele mostra o custo. E o custo é alto. Muito alto. E é aí que o filme deixa de ser só ação. Porque sim, tem muita ação. Tem cenas bem intensas, algumas até difíceis de assistir dependendo da sua tolerância. Mas no fundo, o que fica é essa pergunta: vale a pena? E eu acho que cada pessoa vai sair com uma resposta diferente. Agora, sendo bem honesto com vocês, se você está procurando um filme super profundo, cheio de camadas filosóficas, que vai mudar sua vida, talvez esse não seja exatamente isso. Mas, se você quer algo intenso, direto, que te prende e ainda te deixa pensando depois, aí sim, você está no lugar certo. E outra coisa importante, não é um filme leve, de verdade. Então escolhe bem o momento de assistir. Não é aquele tipo de coisa para ver distraído mexendo no celular. Porque se você fizer isso, você perde metade da experiência. E aí nem vale a pena. Mas me diz aí, você é do time que acha que vingança resolve ou do time que acha que só piora tudo? Eu quero saber real a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo porque essa discussão é boa. E se você curte esse tipo de conteúdo mais direto, sem enrolação, falando a real mesmo, já sabe, né? Se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa nesse estilo vindo por aí. E relaxa, que no próximo vídeo a gente pode pegar algo totalmente diferente para equilibrar. Porque depois de Vingança, dá até vontade de assistir uma comédia para recuperar a sanidade. Mas enfim, porque esse filme, ele tem uma parada meio estranha no ritmo. E eu digo estranha de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo. Tipo assim, tem momentos que ele pisa no acelerador sem dó. É tiro, perseguição, tensão lá em cima. Você nem respira direito. E do nada, ele desacelera. Silêncio. Plano longo. O personagem só parado, pensando. Ou às vezes nem isso. E pode parecer que quebra o ritmo, mas comigo aconteceu o contrário. Essas pausas são quase como um lembrete. Tipo, ei, isso aqui não é só ação, não. E eu achei isso muito interessante, porque poucos filmes desse estilo têm coragem de fazer isso. Normalmente, é só pancadaria do começo ao fim, sem espaço para sentir nada. Aqui não. Aqui você sente o peso. E esse peso vem muito das escolhas que o personagem começa a fazer. Porque no começo, a gente ainda tá com ele. Tipo, emocionalmente falando. Você entende a dor, entende a motivação. Você meio que torce por ele. Mas aí, as coisas começam a escalar. E escalam rápido. E tem um momento específico, sem dar spoiler pesado, relaxa, que você percebe que ele cruzou uma linha. E não tem volta.
E esse tipo de construção, para mim, é o que separa um filme ok de um filme que realmente fica na cabeça. Porque não é só sobre o que ele faz, é sobre quem ele se torna. E isso é desconfortável. Agora, vamos falar dos antagonistas, porque, mano, que galera perturbadora. E não tô falando só no sentido vilão genérico malvado. Tem uma frieza ali, uma naturalidade com a violência que incomoda de verdade. E isso é um ponto muito forte do filme, porque quando o vilão parece humano demais, ele fica mais assustador. Não é aquele cara caricatura que você vê e pensa: ah, beleza, esse é o mal da história. Aqui, você acredita que eles existem. E isso muda tudo. Tem uma cena em particular, e essa eu não vou descrever inteira, mas quem assistir vai saber exatamente qual é, que é quase insuportável de tão tensa. E não é por causa de ação, é por causa do silêncio. Olha isso. Silêncio. O filme usa o silêncio como arma. E, cara, isso é coisa de direção segura. Falando nisso, a direção desse filme merece respeito. Mesmo quando o roteiro dá umas escorregadas, e dá, a gente vai falar disso, o diretor segura muito bem a experiência, porque visualmente é muito consistente. Nada parece jogado. Cada enquadramento parece pensado para te deixar desconfortável, ou tenso, ou até meio perdido, igual o personagem. E isso conecta você com ele de um jeito meio psicológico. Agora, vamos ser sinceros aqui, porque eu prometi que ia ser honesto com vocês. Tem momentos que o filme força a barra, e força mesmo. Aquela velha síndrome do um homem contra um exército inteiro. E, cara, tem hora que você olha e pensa: ok, isso aqui já virou videogame. Só que, curiosamente, eu não achei isso totalmente ruim. Sabe por quê? Porque o filme nunca tenta fingir que é super realista. Ele meio que assume esse exagero, mas mantém o tom sério. E essa mistura é estranha, mas funciona na maior parte do tempo. Mas não sempre. Tem cenas que podiam ser mais contidas, mais cruas, menos "olha como isso é intenso", porque às vezes menos é mais. E quando o filme esquece disso, dá uma leve quebrada na imersão. Nada que destrua a experiência, mas você percebe. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi como o filme trata as consequências. Porque não é só fez algo e seguiu em frente. Não. Cada ação deixa marca. No ambiente, nas pessoas e principalmente nele. E isso aparece fisicamente mesmo. Cansaço, ferimentos, aquela sensação de desgaste. E isso ajuda a manter um pé na realidade, mesmo quando a história dá umas exageradas. E deixa eu te falar, isso fez eu lembrar de uma coisa da vida real. Teve uma época que eu tava assistindo muito filme de ação seguido, tipo maratona mesmo. E chega uma hora que tudo começa a parecer igual. Explosão, tiro, perseguição. Você já sabe o que esperar. Mas quando aparece um filme que te faz parar e pensar um pouco no meio do caos, isso quebra o padrão. E Vingança faz isso de vez em quando. Não o tempo todo, mas o suficiente para se destacar. E isso já ganha ponto comigo. Agora, falando da construção emocional, tem uma coisa que pode dividir opinião. O filme não se aprofunda tanto quanto poderia. Tipo, ele dá pistas, dá momentos, mas não mergulha completamente. E eu fiquei meio dividido nisso. Por um lado, eu queria mais. Mais desenvolvimento, mais contexto, mais conexão. Por outro, talvez essa falta seja intencional, porque deixa espaço para você preencher com a sua própria interpretação. E isso pode ser interessante, ou frustrante, dependendo do tipo de espectador que você é. Se você gosta de tudo bem explicado, talvez sinta falta. Se você curte interpretar, aí pode funcionar melhor.
E, mano, uma coisa que eu preciso comentar antes de fechar essa parte é sobre o impacto. Porque esse não é aquele tipo de filme que você esquece no dia seguinte. Ele fica ali. Principalmente algumas cenas e algumas decisões. E isso, pra mim, é sempre um sinal positivo. Mesmo com defeitos, quando o filme te marca, ele fez algo certo. Mas calma, ainda tem muita coisa pra falar. A gente ainda nem entrou em algumas partes mais pesadas da história. E também quero comentar melhor sobre o final, porque, olha, ali tem coisa pra discutir. Mas isso eu vou deixar pra próxima. Agora me fala uma coisa, sendo bem direto. Você prefere filme de vingança mais realista ou aquele mais exagerado, estilo herói invencível? Porque Vingança fica bem no meio desses dois mundos. E eu quero saber de qual lado você tá. Comenta aí, que eu tô curioso pra ver essa discussão. Agora, segura aí, porque é aqui que o filme começa a ficar mais pesado de verdade. E quando eu digo pesado, não é só na ação, não. É emocional mesmo. Sabe aquele momento em que você percebe que o personagem não tá mais voltando? Tipo, não existe mais caminho de volta para a vida normal? Então, Vingança chega exatamente nesse ponto e não pede desculpa. E eu vou te falar, essa parte do filme me pegou de um jeito meio inesperado. Porque até então, por mais violento que estivesse, ainda tinha aquela sensação de, ok, isso é um filme de vingança. Mas depois desse ponto, já não parece mais só um filme. Parece uma espiral. E o personagem principal, ele não tá mais subindo ou descendo. Ele só tá girando ali dentro. Cada vez mais fundo. E o mais louco é que o filme não precisa de grandes diálogos para mostrar isso. É tudo muito no comportamento, no jeito que ele olha para as coisas, no jeito que ele reage, ou deixa de reagir. Tem momentos em que ele simplesmente não demonstra nada. E isso é assustador. Porque quando alguém para de demonstrar dor, ou raiva, ou qualquer coisa, é porque já passou de um limite muito perigoso. E aí entra uma coisa que eu achei muito bem feita: o isolamento. Porque, se você reparar, conforme o filme avança, o mundo ao redor dele vai diminuindo. Menos pessoas, menos conexões, menos humanidade. É quase como se ele estivesse sendo apagado da própria vida. E isso não é explicado. Você só sente. E cara, isso é cinema bem feito. Agora, deixa eu comentar uma cena, sem estragar a experiência, mas só para você entender o nível. Tem um momento em que ele invade um lugar que claramente não foi feito para alguém sair vivo. E não é sobre ação estilizada. É bagunçado, confuso, violento de um jeito meio real demais. E enquanto aquilo acontece, você não tá tipo, caraca, que cena irada. Você tá mais tipo, mano, isso tá errado. E eu gosto quando o filme provoca esse tipo de reação, porque ele quebra aquela expectativa de entretenimento puro. Ele te faz questionar por que você tá assistindo aquilo. Agora, ao mesmo tempo, tem gente que pode não curtir isso, porque não é confortável. E nem todo mundo quer desconforto quando vai ver um filme. E tá tudo bem. Só que aí entra aquela velha questão. O filme tem que te agradar ou te provocar? Vingança claramente escolhe provocar. E isso já afasta uma parte do público. Mas para quem entra na vibe, funciona muito bem. Agora, falando de construção, tem uma coisa que começa a ficar mais evidente aqui: a repetição. E calma, não no sentido ruim automaticamente, mas você começa a perceber um padrão. Ele descobre algo, vai atrás, confronto, consequência e repete. E isso pode cansar um pouco,
dependendo de como você encara. Para mim, teve momentos que eu pensei, ok, já entendi a dinâmica. Mas o filme compensa isso com intensidade. Cada ciclo fica um pouco mais pesado que o anterior, mais violento, mais arriscado, mais desesperado. E isso mantém o interesse. Só que, não vou mentir, se o filme fosse um pouco mais curto, talvez ficasse ainda mais impactante. Porque essa repetição, mesmo funcionando, dá uma leve esticada. Nada absurdo, mas dá para sentir. Agora deixa eu falar de um detalhe que muita gente ignora: o som ambiente. Não é nem trilha sonora dessa vez. É o ambiente mesmo. Vento, passos, portas, respiração. Tem cenas em que esses sons ficam tão presentes que parecem mais importantes que a música. E isso aumenta a tensão de um jeito absurdo, porque você fica hiperatento. Qualquer barulho vira ameaça, e isso te coloca dentro da cena. É aquele tipo de coisa que você não percebe conscientemente, mas sente o efeito, e isso é nível alto de produção. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assistia, e isso é bem pessoal mesmo, foi sobre até onde a gente consegue justificar alguém. Porque no começo é fácil, você entende, você apoia, mas depois fica complicado. E o filme não te dá uma resposta pronta. Ele meio que te abandona com essa dúvida. E isso pode incomodar. Mas também pode ser exatamente o que faz o filme ficar na sua cabeça depois. E eu curto isso. Porque, sinceramente, filme que responde tudo mastigado demais, às vezes perde a graça. Agora, vamos falar de um ponto que pode dividir bastante gente: o exagero emocional. Tem momentos em que o filme vai pro extremo. Tipo, tudo é muito intenso, muito escuro, muito pesado. E pode parecer até um pouco forçado, dependendo do seu gosto. Mas, ao mesmo tempo, isso combina com a proposta. Porque esse não é um mundo equilibrado. Nada aqui é leve. Então, de certa forma, faz sentido. Mas eu entendo quem achar demais. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar de verdade é a consistência do personagem. Mesmo quando o roteiro dá umas viajadas, ele continua coerente. Você acredita nas decisões dele, mesmo quando não concorda. E isso é difícil de fazer, porque em muitos filmes chega um ponto em que o personagem faz algo só porque o roteiro precisa. Aqui, não parece assim. Parece que ele faria aquilo mesmo. E isso mantém a imersão. E deixa tudo mais desconfortável. De um jeito bom. Agora, se prepara, porque na próxima parte a gente entra em uma das fases mais tensas do filme, onde as consequências começam a bater de verdade, e não só nos outros, mas nele também. E aí, meu amigo, o negócio fica sério. Mas antes disso, me responde uma coisa bem sincera. Você acha que existe um ponto em que a pessoa perde totalmente a humanidade? Ou isso nunca desaparece completamente? Porque Vingança brinca muito com essa ideia. E eu quero saber o que você pensa. Comenta aí, que essa pergunta é pesada. Beleza. Agora a gente chegou naquela parte do filme que, sinceramente, muda completamente a forma como você enxerga tudo que veio antes. E não é porque acontece uma reviravolta absurda cheia de plot twist estilo mente explodindo. É mais sutil que isso. E, ao mesmo tempo, mais pesado. Porque aqui, as consequências começam a cobrar a conta de verdade. Até então, parecia que tudo estava acontecendo ao redor dele. As pessoas sofrendo, o caos crescendo, o perigo aumentando. Mas agora? Agora é nele. E isso muda tudo. Porque uma coisa é você assistir um personagem causando destruição. Outra completamente diferente é ver esse mesmo personagem começando a quebrar por dentro.
E, mano, tem uma cena, de novo, sem spoiler direto, em que ele simplesmente para, sem ação, sem violência, sem trilha dramática exagerada. Só ele, sozinho. E você sente que alguma coisa ali já não tá mais funcionando. Tipo, a máquina travou. E isso, pra mim, foi um dos momentos mais fortes do filme inteiro. Porque é silencioso. E silêncio nesse filme é sempre um sinal de que algo tá muito errado. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte. O filme começa a tirar o controle dele. Até aqui, por mais caótico que fosse, ele ainda parecia estar no comando da situação. Planejando, reagindo, tomando decisões. Agora não. Agora ele começa a ser arrastado. E isso dá uma sensação de vulnerabilidade que não existia antes. Porque quando o protagonista perde o controle, a gente perde junto. E aí vem a tensão real. Porque você não sabe mais o que esperar. E isso é muito mais eficaz do que qualquer cena de ação exagerada. Mas calma, ação ainda tem. E tem umas bem intensas, inclusive. Só que agora, elas têm um peso diferente. Antes era tipo, ele contra eles. Agora é mais tipo, quanto isso ainda vai custar? E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Agora, sendo bem honesto, tem um momento aqui que eu fiquei meio dividido. Porque o filme toma uma decisão narrativa que não é ruim, mas é arriscada. Ele começa a desacelerar mais do que antes. E não é aquela pausa estratégica. É quase como se ele estivesse te forçando a encarar o desconforto. E eu sei que muita gente pode achar isso meio arrastado. Tipo, tá, já entendi, vamos seguir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso foi intencional. Porque você começa a sentir o cansaço do personagem. Não só físico, mas mental. E isso é raro em filme de vingança. Normalmente o cara só vai ficando mais forte, mais determinado, mais heróico. Aqui não. Aqui ele vai ficando mais gasto, mais vazio. E isso, pra mim, é muito mais interessante. Agora, deixa eu puxar um paralelo pessoal rapidinho. Teve uma vez que eu maratonei vários filmes desse estilo, tipo aqueles clássicos de vingança, onde o protagonista vira praticamente um super-herói. E é divertido, não vou mentir, mas chega uma hora que perde impacto, porque você já sabe que ele vai vencer. Aqui, eu não tive essa certeza. E isso é um baita diferencial, porque o filme não te dá segurança. Ele tira isso de você. E isso deixa tudo mais tenso. Agora, falando de técnica, tem uma coisa que eu comecei a reparar mais nessa parte. A iluminação. Cara, como esse filme usa sombra. Tem cenas em que você mal vê o que está acontecendo direito. E isso não é erro, é escolha. E funciona muito bem. Porque aumenta a sensação de incerteza. Você não tem todas as respostas visuais. Você precisa sentir o que está acontecendo. E isso combina demais com o estado mental do personagem. Tudo meio obscuro, meio confuso, meio perdido. Agora, nem tudo é perfeito. Tem uma ou outra cena que poderia ser mais clara, literalmente. Tipo, você fica meio perdido no espaço. E isso pode tirar um pouco da imersão. Mas, no geral, funciona mais do que atrapalha. Agora, uma coisa que eu achei muito forte é como o filme começa a mostrar o impacto indireto. Não é só ele e os inimigos. Tem outras pessoas sendo afetadas, outras vidas sendo puxadas para esse caos. E isso dá uma dimensão maior para a história, porque mostra que vingança nunca é isolada, ela sempre se espalha. E isso é pesado, porque você começa a perceber que talvez o problema já tenha ido longe demais. E aí volta aquela pergunta: vale a pena? E, nessa altura do filme,
eu já não tinha mais uma resposta clara. E talvez essa seja a ideia. Agora, se você está assistindo esperando aquele clímax tradicional, tipo o grande confronto sendo preparado, calma. O filme não segue exatamente esse caminho previsível. Ele meio que vai construindo tensão de um jeito mais irregular. E isso pode surpreender ou frustrar. Depende muito do que você espera. Mas uma coisa é certa: quando as coisas começam a convergir, você sente. E sente forte. Porque tudo que foi construído até aqui começa a pesar junto. Nada é gratuito. Tudo tem consequência. E isso deixa um impacto maior. Agora, antes de fechar essa parte, eu preciso te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto assistia. Até que ponto alguém consegue aguentar? Tipo, existe um limite real? Ou a pessoa só continua até não sobrar mais nada? Porque esse filme parece testar isso o tempo inteiro. E eu não sei se ele responde, mas ele definitivamente te faz pensar. Então comenta aí. Você acha que todo mundo tem um ponto de quebra? Ou depende da situação? E segura aí, porque na próxima parte, a gente começa a entrar no caminho pro final. E olha, as coisas não ficam mais leves não. Só ficam mais intensas. Agora, a gente começa a entrar naquela zona do filme que não tem mais volta mesmo. Tipo, se até aqui ainda existia alguma esperança, mínima que fosse, de que as coisas pudessem desacelerar, esquece. Venganza decide ir até o fim da própria proposta e leva você junto, querendo ou não. E eu vou ser bem direto com vocês. Essa parte aqui foi onde eu comecei a assistir meio torto no sofá, sabe? Aquela sensação de desconforto real. Não é nem medo. Não é nem tensão comum. É tipo, isso aqui tá indo longe demais. E, mano, isso não acontece com frequência, porque a gente já tá meio acostumado com violência em filme. Mas aqui, não é só o que acontece, é como acontece. Sem glamour, sem heroísmo, sem aquela música épica te dizendo, fica tranquilo, ele tá no controle. Não. Aqui parece que qualquer coisa pode dar errado, a qualquer momento. E isso muda completamente a experiência. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber mais forte nessa parte é o quanto o filme vai tirando qualquer sensação de vitória. Porque normalmente, em histórias de vingança, cada passo do protagonista tem aquele gostinho de conquista. Tipo, beleza, menos um inimigo. Aqui, nem isso. Cada confronto parece mais uma perda do que um ganho. Mesmo quando ele vence, você não sente vitória. Você sente desgaste. E isso é muito pesado, porque vai contra o que a gente espera desse tipo de narrativa. E, sinceramente, eu curti isso. Mas eu entendo quem não curte, porque não é satisfatório no sentido tradicional. E talvez essa seja exatamente a intenção. Agora deixa eu falar de um detalhe que ficou muito evidente para mim aqui. O corpo do personagem. E não tô falando de estética nem nada disso. Tô falando de cansaço físico mesmo. Ferimentos, respiração pesada, dificuldade para continuar. Tem momentos em que você olha para ele e pensa, mano, como esse cara ainda tá de pé? E não no sentido, uau, que herói, mas no sentido, isso aqui já devia ter acabado. E isso traz uma camada de realidade muito interessante, porque ele não é invencível, ele só continua. E às vezes continuar já é o mais assustador. Agora, vamos falar de tensão, porque essa parte do filme, ela não depende tanto de grandes cenas explosivas. Ela trabalha mais com expectativa, com aquele algo vai acontecer. E demora mais um pouco. E quando finalmente acontece,
não é alívio. É pior do que você imaginava. E isso é um jogo psicológico muito bem feito. Tem uma sequência, sem entrar em detalhes, que é praticamente construída inteira em cima disso. Você sabe que algo ruim vai acontecer. O filme sabe que você sabe. E mesmo assim, ele prolonga. E quando chega no ponto, cara, é pesado. E não é aquele pesado gratuito. É aquele que fica. Agora, sendo honesto de novo, tem um pequeno problema aqui. E é o risco de saturação. Porque o filme mantém esse nível alto de intensidade por muito tempo. E isso pode cansar. Não no sentido de ficar chato, mas no sentido de ficar emocionalmente desgastante. E aí depende muito de você como espectador. Se você entra na vibe, você vai até o fim. Se não, pode começar a parecer demais. E eu senti isso um pouco. Teve um momento que eu pensei, ok, eu já tô exausto. Mas talvez esse seja exatamente o ponto. Você sentir o mesmo desgaste que o personagem. E, se for isso, funciona. Agora, uma coisa que eu gostei muito é como o filme evita soluções fáceis. Nada se resolve rápido, nada se resolve limpo. Tudo tem complicação, tudo tem consequência. E isso mantém a história imprevisível, porque você não consegue antecipar exatamente como as coisas vão se desenrolar. E isso é raro hoje em dia. Agora deixa eu entrar numa parte mais reflexiva aqui, porque essa fase do filme me fez pensar bastante sobre aquele lance de até onde você iria. Porque é fácil falar quando a gente está de fora, mas o filme te coloca tão perto da situação que você começa a se perguntar de verdade. E isso é meio desconfortável, porque não tem resposta certa, e o filme não tenta te dar uma. Ele só joga a pergunta na sua cara e segue. Agora, tecnicamente falando, a edição aqui fica mais agressiva. Cortes mais rápidos em alguns momentos e em outros, longos demais de propósito. E essa variação cria uma sensação meio instável. Você nunca entra completamente num ritmo confortável. E isso é muito intencional, porque mantém você alerta o tempo inteiro. Agora, nem todo mundo vai curtir isso. Tem gente que prefere um ritmo mais linear, mais previsível. Aqui não. Aqui é meio caótico, mas é um caos controlado. E isso, para mim, é mérito. Agora, chegando mais perto do final dessa parte, dá para sentir que o filme está se preparando para algo maior. Não necessariamente um final explosivo no sentido clássico, mas um ponto de impacto. E tudo começa a convergir. As decisões, as consequências, os personagens, tudo começa a se cruzar. E você sente que algo grande está vindo. E não é aquele hype empolgante. É mais tipo uma tensão pesada. Quase um medo do que pode acontecer. E isso é muito mais interessante. Agora me fala uma coisa. Você acha que existe um momento em que continuar lutando deixa de fazer sentido? Tipo, quando o custo já é maior do que qualquer possível vitória? Porque Vingança tá praticamente gritando essa pergunta nessa parte. E eu quero saber o que você pensa. Comenta aí. E se prepara, porque na próxima parte a gente entra direto na reta final. E mano, não é bonito, mas é forte. Agora, chegamos naquela parte em que você já sabe que não tem mais como sair ileso. Nem o personagem, nem você assistindo. Porque, mano, tudo que o filme construiu até aqui começa a apertar de um jeito diferente. Não é mais sobre o que vai acontecer. É sobre como isso vai terminar e quanto vai doer. E isso muda completamente a energia, porque aquela curiosidade inicial, aquela adrenalina, agora vira tensão pura. E uma tensão meio pesada, meio sufocante. Tipo quando você sente que algo ruim é inevitável,
mas mesmo assim continua assistindo. E, sinceramente, eu fiquei exatamente assim nessa parte. Agora, tem uma coisa que Venganza faz aqui que eu achei muito inteligente. Ele começa a diminuir o espetáculo. Você percebe isso? As cenas ficam menos grandes e mais íntimas, mais próximas, mais desconfortáveis. É quase como se o filme estivesse dizendo: agora você vai encarar isso de perto, sem distração. E isso funciona muito, porque tira qualquer sensação de entretenimento fácil. Aqui, não tem mais aquela distância segura entre você e a história. Você tá dentro. E isso pesa. Agora, deixa eu falar de um detalhe que me chamou muita atenção: o olhar do personagem. Lembra que lá no começo eu falei que dava para ver a mudança aos poucos? Aqui, não tem mais mudança. Aqui já aconteceu. E o que sobra é quase vazio. E isso é bizarro. Porque, normalmente, em filmes assim, o protagonista chega no final mais forte, mais determinado. Aqui não. Aqui ele parece esgotado. Como se tudo já tivesse sido tirado dele. E mesmo assim, ele continua. E isso, para mim, é mais assustador do que qualquer cena de ação. Porque não tem emoção ali. É quase automático. Agora, sendo bem sincero, essa parte pode dividir muita gente. Porque o ritmo desacelera ainda mais em alguns momentos. E não é aquele tipo de pausa bonita. É incômoda, é longa. E às vezes parece até que o filme tá te testando. Tipo, você aguenta ficar aqui nesse desconforto? E eu sei que muita gente pode achar isso arrastado. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito muito quando o filme assume esse risco. Porque seria muito mais fácil jogar um monte de ação e pronto. Mas não. Ele insiste em te fazer sentir. E isso não é para qualquer público. Agora, vamos falar de uma coisa importante aqui. As consequências finais começam a aparecer. E quando eu digo consequências, não é só física não. É emocional mesmo. E cara, tem momentos em que você percebe que talvez não tenha mais recompensa possível. Nem vingança, nem justiça, nada. E isso é pesado. Porque quebra completamente aquela expectativa clássica do gênero. Você não tá mais esperando um final satisfatório. Você tá só esperando um fim. E isso muda tudo. Agora, tem uma sequência aqui, de novo, sem spoiler, que me pegou de surpresa. Não pela ação, mas pela decisão. Uma escolha que o personagem faz, que não é óbvia. E não é fácil. E eu fiquei uns segundos tipo, ok, eu não esperava isso. E esse tipo de momento é muito valioso, porque mostra que o filme ainda tem algo a dizer. Não é só seguir o roteiro padrão até o final. Agora, tecnicamente falando, o uso de som aqui continua absurdo, mas de um jeito diferente. Menos trilha, mais silêncio, mais respiração, mais ambiente. E isso deixa tudo mais real, mais próximo. Tem cenas em que você quase esquece que tá vendo um filme. Parece que você tá ali, observando algo que não deveria. E isso cria uma sensação meio invasiva, mas de um jeito bom. Agora, um ponto que pode incomodar algumas pessoas é que o filme não explica tudo. Tem coisa que fica no ar, motivações que não são totalmente detalhadas, consequências que não são mostradas até o fim. E isso pode frustrar quem gosta de respostas claras. Mas, para mim, isso combina com a proposta. Porque a vida real também não fecha tudo bonitinho. E esse filme claramente puxa mais para esse lado. Agora, deixa eu ser bem direto com vocês aqui. Essa parte do filme não é para todo mundo. Se você chegou até aqui esperando um payoff tradicional,
talvez você estranhe. Mas se você entrou na vibe, você vai sentir cada minuto. E isso é raro. Agora, a sensação geral que eu tive assistindo essa reta final começando foi de inevitabilidade. Tipo, não importa o que aconteça agora, o dano já foi feito. E isso é uma sensação muito forte, porque tira qualquer esperança de final feliz e deixa só a realidade das escolhas. Agora me fala uma coisa bem sincera. Você prefere quando o filme entrega um final fechado, redondinho, ou quando ele deixa você meio desconfortável, pensando depois? Porque Vingança claramente está indo para o segundo caminho, e eu quero saber de qual lado você tá. Comenta aí. E se prepara, porque na próxima parte, a gente vai entrar direto no clímax. E sério, é onde tudo explode, não só literalmente, mas emocionalmente também. Aquele momento que o filme inteiro estava construindo, mesmo que de um jeito torto, irregular, às vezes até meio caótico. O clímax. Mas deixa eu já te avisar uma coisa para alinhar a expectativa. Se você está esperando aquela explosão cinematográfica clássica, com música épica, frases marcantes e tudo se resolvendo de forma satisfatória, Vingança não joga esse jogo. Ele até chega perto, mas quando você acha que vai entrar nesse território, ele puxa o tapete. E mano, isso pode ser genial, ou pode te frustrar. Depende muito de como você entra nessa reta final. Porque o que o filme faz aqui é intensificar tudo que já estava pesado. Não tem alívio. Não tem aquele momento de respira que agora vai dar certo. É pressão do começo ao fim. E o mais louco é que não depende só de ação para fazer isso. Claro, tem confronto, tem violência, tem aquela sensação constante de perigo. Mas o que mais pesa aqui é o contexto. Tudo o que aconteceu antes está presente. Cada decisão, cada erro, cada consequência está ali, acumulado. E isso transforma qualquer cena simples em algo muito maior. Agora, vamos falar de uma coisa que me pegou forte nessa parte. O jeito como o filme trabalha a expectativa. Porque ele começa a montar situações que parecem previsíveis. Você olha e pensa, ok, já sei para onde isso vai. E aí, não vai. Ou vai, mas de um jeito diferente. E isso mantém você meio fora de equilíbrio. Você nunca está 100% confortável. Nunca está 100% seguro do que vai acontecer. E isso é essencial num clímax. Porque o pior que pode acontecer num final é você já saber tudo antes de acontecer. Aqui, não. Aqui você tá sempre meio tenso. Agora, tem uma sequência específica. E essa eu vou falar de forma bem geral para não estragar, que é praticamente o coração desse clímax. E o que ela tem de especial não é só o que acontece, é o que você sente assistindo. Porque o filme não tenta transformar aquilo em algo legal. Não tem glamour. Não tem heroísmo. É desconfortável. Quase feio. E isso torna tudo mais real. Você não tá torcendo com empolgação. Você tá assistindo com aquele nó na garganta. E isso, para mim, foi um dos maiores acertos do filme. Agora, sendo bem honesto, tem um ponto aqui que pode dividir bastante gente. O nível de intensidade é tão alto que pode começar a parecer excessivo. Tipo, o filme não te dá pausa. É uma sequência pesada atrás da outra. E isso pode cansar, principalmente emocionalmente. Eu mesmo, teve um momento que eu pensei, cara, isso aqui já tá me drenando. Mas ao mesmo tempo, talvez essa seja exatamente a intenção, te deixar esgotado, igual o personagem. E, se for isso, funciona muito bem. Agora, vamos falar dele, porque nessa altura do filme,
Ele já não é mais o mesmo cara que a gente viu no começo, nem de longe. E o mais interessante é que o filme não precisa dizer isso. Você vê, na postura, no olhar, nas decisões. Tem uma frieza ali, mas não é aquela frieza estilosa. É uma frieza vazia. E isso é muito mais pesado, porque parece que não sobrou nada além do objetivo. E quando uma pessoa vira só objetivo, o que acontece depois? O filme começa a brincar com essa pergunta. Agora, tecnicamente, essa parte é muito bem dirigida. Movimentos de câmera mais próximos, menos espetáculo visual aberto, mais foco no detalhe. E isso aumenta a intensidade. Você não está vendo a ação de longe, você está praticamente dentro dela. E isso pode ser desconfortável, mas é exatamente o que o filme quer. Agora, um detalhe que eu curti muito é que nem tudo aqui é resolvido na base da força. Tem decisões, tem momentos de escolha, e isso dá um peso maior para o clímax. Porque não é só sobre quem ganha ou perde, é sobre o que cada escolha significa. E isso eleva a história. Agora, claro, não é perfeito. Tem uma ou outra situação que ainda força um pouco a lógica. Aquela coisa de, isso aqui é meio improvável. Mas, sinceramente, nessa altura do filme, isso já não é o mais importante. Porque você já está emocionalmente investido. E quando isso acontece, você aceita mais coisas. Agora, chegando perto do final do clímax, dá para sentir que o filme não vai te entregar uma resolução confortável. E isso fica cada vez mais claro, porque ele começa a caminhar para algo mais amargo, mais real, mais pesado. E eu, pessoalmente, prefiro isso do que um final previsível. Mas eu sei que não é todo mundo que vai sair satisfeito. E tá tudo bem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você assiste um filme assim, você quer sair satisfeito ou impactado? Porque muitas vezes não dá para ter os dois. E Vingança claramente escolhe impacto. E eu quero saber, qual você prefere? Comenta aí, porque essa diferença muda completamente a forma como você vê o final. E segura, porque na próxima parte, a gente vai falar do desfecho. E sério, é aquele tipo de final que fica na cabeça. Não necessariamente do jeito que você espera, mas fica. Agora, chegamos naquele momento que todo mundo espera, e ao mesmo tempo meio que teme. O desfecho. E eu já vou ser direto com você aqui, sem enrolar. Vingança não te dá o final que você acha que quer. Ele te dá o final que faz sentido dentro do caos que ele construiu. E isso pode ser difícil de engolir. Porque depois de tudo que acontece, depois de toda aquela jornada pesada, violenta, emocionalmente desgastante, a gente meio que espera algum tipo de recompensa, né? Nem que seja mínima, nem que seja só um alívio. Mas o filme olha pra você e fala: não, não é assim que funciona. E, mano, isso foi um soco, de verdade. Agora, antes de falar do final em si, deixa eu comentar o caminho até ele. Porque o filme começa a desacelerar de um jeito muito específico. E não é aquele desacelerar relaxante. É quase como se ele estivesse te preparando para encarar as consequências sem distração. Sem trilha grandiosa, sem cortes rápidos. Só você, o personagem, e o peso de tudo que aconteceu. E isso cria um clima muito estranho, porque parece que o tempo estica. Cada segundo fica mais longo, cada olhar mais carregado. E você sente que algo definitivo está prestes a acontecer. Agora, uma coisa que eu achei muito forte aqui é como o filme não tenta justificar tudo. Ele não para explicar cada detalhe, cada decisão, cada consequência. Ele simplesmente mostra e te deixa lidar com isso.
E isso exige mais de quem está assistindo, porque você não recebe tudo mastigado. Você precisa interpretar, sentir e, às vezes, aceitar coisas que não são confortáveis. Agora, falando do final em si, sem entrar em spoiler direto, o que mais me pegou foi o tom. Não é um final explosivo. Não é um final silencioso no sentido de vazio. É um final pesado, carregado. Quase como se o filme estivesse dizendo: é isso que sobra. E nada mais. E isso pode frustrar muita gente, porque não tem aquela sensação clássica de fechamento. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente coerente com tudo que foi construído. E isso, para mim, tem muito valor. Agora, deixa eu ser bem honesto com vocês aqui. Eu fiquei alguns minutos depois que acabou, sem saber exatamente o que eu estava sentindo. E isso é raro. Normalmente você termina um filme e já tem uma opinião formada. Aqui não. Aqui foi meio confuso. E eu gosto disso, porque significa que o filme não passou batido. Ele deixou marca. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que o filme não responde aquela pergunta central de forma direta. Aquela mesma que eu venho jogando aqui desde o começo. Vingança traz paz? Ele não diz sim. Ele não diz não. Ele só mostra o processo e o resultado e deixa você decidir. E, sinceramente, depois de tudo que eu vi ali, eu tenho minha resposta. Mas eu quero saber a sua. Agora, falando de construção, o final evita clichês óbvios, e isso já é um ponto positivo, porque seria muito fácil cair naquele padrão de sempre. Mas não, ele escolhe um caminho mais honesto, mesmo que isso signifique ser menos satisfatório. E eu respeito muito isso. Agora, tem gente que vai sair desse filme e falar: não gostei do final. E eu entendo, de verdade, porque não é um final feito para agradar. É um final feito para encerrar a história do jeito que ela precisa ser encerrada. E essas duas coisas nem sempre são iguais. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando depois é como esse final muda tudo que veio antes. Porque dependendo de como você interpreta, você começa a ver certas decisões de outra forma. Certas cenas ganham outro peso, e isso aumenta o valor de revisitar o filme. Porque ele não é só sobre o que acontece, é sobre como você entende o que aconteceu. Agora, tecnicamente falando, os últimos minutos são muito bem controlados. Nada é exagerado, nada é acelerado demais. O filme respeita o próprio tempo, e isso é importante, porque dá espaço para você absorver, mesmo que seja difícil. Agora, deixa eu puxar uma reflexão mais pessoal aqui, porque esse final me fez pensar em uma coisa simples, mas pesada. Às vezes, a gente busca tanto uma resolução que esquece que algumas histórias não terminam com sensação de vitória. Terminam só com consequência. E Vingança é exatamente isso. Consequência. Do começo ao fim. Agora me diz uma coisa bem sincera. Você prefere um final que te deixa satisfeito ou um final que te deixa pensando por dias? Porque esse aqui, definitivamente é o segundo tipo. E eu quero saber qual você valoriza mais. Comenta aí. E calma, porque ainda não acabou. Na próxima parte, eu quero falar mais a fundo da minha opinião geral. O que funcionou, o que não funcionou. E se esse filme realmente vale seu tempo. Porque, no fim das contas, é isso que importa, né? Agora que a gente já passou pelo final, deixa eu falar com você de forma mais direta, quase como se a gente estivesse trocando ideia depois de assistir o filme juntos. Porque, no fim das contas, é aqui que tudo se encaixa, ou não. E eu vou começar com uma coisa que pode parecer meio óbvia,
mas não é. Vingança não é para todo mundo. E isso não é um defeito automático. Na verdade, é quase uma identidade. Porque esse filme sabe exatamente o que ele quer ser e não tenta agradar geral. E hoje em dia, isso já é meio raro. Agora, se eu tivesse que resumir a experiência de assistir esse filme em uma sensação, eu diria desgaste. Mas não de um jeito ruim, tipo, nossa, que chato. É desgaste emocional mesmo. Aquele tipo de filme que você termina meio cansado, mas pensando. E isso já coloca ele num lugar diferente da maioria dos filmes de ação e vingança que a gente vê por aí. Porque, normalmente, esses filmes são feitos para te deixar empolgado. Aqui, ele te deixa pesado. E isso muda tudo. Agora, vamos falar do que funciona muito bem. Primeiro, atmosfera. Cara, isso aqui é absurdo. Desde o começo até o final, o filme mantém um clima consistente. Aquela sensação de perigo constante, de que algo pode dar errado a qualquer momento. E não é só nas cenas de ação, é no silêncio, nos espaços vazios, nos olhares. E isso é muito mérito da direção, porque manter essa tensão sem depender só de explosão e tiro não é fácil. Agora, outro ponto forte, a atuação, principalmente do protagonista. E eu sei que eu já falei disso antes, mas vale reforçar. Porque não é uma atuação chamativa. Não é aquele tipo de performance cheia de discurso, cheia de emoção explícita. É o contrário. É contida. E exatamente por isso, funciona tanto. Você sente mais do que vê, e isso cria uma conexão muito mais forte. Agora, vamos falar da ação. Sim, tem ação. E sim, ela é intensa. Mas o mais importante aqui não é a quantidade, é o impacto. Cada cena de confronto parece ter peso, consequência. Nada parece totalmente gratuito. E isso faz diferença, porque evita aquela sensação de mais do mesmo. Agora, sendo bem honesto, o roteiro tem suas limitações. E aqui eu preciso ser justo, porque no fundo, a estrutura base é conhecida. Não tem nada revolucionário na ideia principal. É o famoso caminho da vingança. E o filme não tenta esconder isso. A diferença está na execução. Mas isso não apaga completamente a sensação de familiaridade. Tem momentos em que você já sabe mais ou menos para onde a história vai. E isso pode tirar um pouco do impacto. Agora, outro ponto que pode incomodar é o ritmo. E esse é complicado. Porque ao mesmo tempo que eu achei interessante essa variação entre rápido e lento, eu também senti que em alguns momentos o filme poderia ser mais enxuto. Tem cenas que se prolongam mais do que o necessário. E isso pode quebrar um pouco a imersão para quem não está 100% envolvido. Mas, por outro lado, essas mesmas cenas são as que constroem o peso emocional. Então fica aquele dilema. Corta e perde profundidade, ou mantém e arrisca cansar. E o filme claramente escolhe manter. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar muito é a coragem. Porque esse filme não tenta te agradar. Ele não tenta ser legal. Ele não tenta ser confortável. Ele assume o tom pesado do começo ao fim, e isso exige coragem. Porque é muito mais fácil fazer algo mais acessível, mais leve, mais comercial. Aqui não. Aqui é direto, cru e às vezes até incômodo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando depois é sobre expectativa. Porque, se você entra nesse filme esperando algo estilo ação hollywoodiana, com herói invencível, frases de efeito e final triunfante, você provavelmente vai se frustrar.
Mas se você entra sabendo que é algo mais denso, mais psicológico, a experiência muda completamente. E isso é muito importante, porque o contexto muda a percepção. Agora, deixando bem claro aqui, isso não é um obra-prima perfeita. Tem falhas, tem exageros, tem momentos em que a lógica fica meio de lado. Mas, mesmo com tudo isso, é um filme que se destaca, porque ele tenta fazer algo além do básico, e, na maior parte do tempo, consegue. Agora me fala uma coisa, quando você assiste um filme, o que pesa mais para você? A originalidade da história ou a forma como ela é contada? Porque Vingança é um ótimo exemplo disso. A história não é nova, mas a forma como ela é apresentada faz toda a diferença. E eu quero saber como você enxerga isso. Comenta aí. E segura, porque na próxima parte eu vou fechar com um veredito mais direto. Tipo, sem rodeio mesmo. Vale a pena assistir ou não? E para quem exatamente esse filme funciona? Agora sim, chegou a hora de falar sem filtro, sem análise técnica demais, sem ficar rodeando. A pergunta que todo mundo quer saber no final das contas: vale a pena assistir Vingança ou não? E, mano, a resposta é aquele clássico: depende. Mas calma que eu vou explicar direito, porque não é aquele depende genérico, só para não se comprometer. É um depende real. Se você é do tipo de pessoa que curte filme de ação mais direto ao ponto, tipo aquele que você coloca no fim de semana para desligar a cabeça, ver umas cenas insanas e pronto, talvez Vingança não seja exatamente o que você está procurando. Porque apesar de ter ação, ele não é leve. Ele não é divertido. Ele não é aquele filme que você termina animado. Muito pelo contrário. Agora, se você gosta de filme que mistura ação com peso emocional, que te deixa meio desconfortável, que não entrega tudo mastigado, aí sim. Aí esse filme pode te pegar forte. Porque ele não está interessado em te agradar, ele quer te fazer sentir. E às vezes, sentir não é agradável. Agora, vamos falar de público específico, porque isso aqui faz toda a diferença. Se você curte histórias de vingança no estilo mais cru, sem glamour, sem romantizar violência, com consequências reais, Vingança acerta em cheio. Mas se você prefere aquele estilo mais estilizado, mais coreografado, quase como um espetáculo, talvez você estranhe. Porque aqui é bagunçado, é feio, é desconfortável. E isso é intencional. Agora, uma coisa que eu preciso reforçar. Não vai esperando lógica perfeita. Tem momentos em que o filme exagera. Tem situações que você vai olhar e pensar: ok, isso aqui é meio forçado. E isso pode incomodar dependendo do seu nível de exigência. Mas, ao mesmo tempo, se você compra a proposta, isso passa a ser secundário. Porque o foco não é realismo absoluto, é impacto. Agora, falando do tempo de duração, eu senti que poderia ser um pouco mais curto. Não muito, mas um ajuste ali deixaria o ritmo mais consistente. Porque tem momentos que se estendem além do necessário, e isso pode dar uma leve cansada. Mas, de novo, isso também ajuda a construir o peso. Então é meio contraditório. Agora, vamos para o veredito mais direto possível. Eu recomendo? Sim, mas com ressalvas. E a principal delas é: saiba onde você está entrando. Porque esse não é um filme para qualquer momento. Não é aquele que você joga para assistir distraído. Ele exige atenção. E mais do que isso, ele exige disposição emocional. Agora, se você entrar preparado, a experiência pode ser muito forte, daquelas que ficam com você depois. E isso, para mim,
já vale bastante. Agora deixa eu falar uma coisa bem pessoal aqui. Quando eu terminei de assistir, eu não senti vontade de ver outro filme na sequência. Sabe por quê? Porque parecia que eu precisava de um tempo para processar. E isso não acontece sempre. Normalmente eu já pulo para outra coisa. Aqui não, aqui ficou. E isso diz muito. Agora, para fechar essa parte, se eu tivesse que dar uma nota, não em número exato, mas em sensação, eu diria que é um filme acima da média, com falhas claras, mas com personalidade forte. E hoje em dia, personalidade já vale muito. Agora me diz aí, você prefere assistir algo mais leve e divertido ou algo mais pesado e marcante? Porque Vingança definitivamente cai no segundo grupo. E eu quero saber qual é mais a sua vibe. Comenta aí. E relaxa, que ainda tem mais coisa pra gente falar. Na próxima parte, eu quero entrar em comparações. Tipo, com que tipo de filme ele mais se parece? E onde ele se diferencia de verdade? Porque isso ajuda muito a decidir se você vai curtir ou não. Agora vamos entrar numa parte que ajuda muito a entender onde exatamente o filme se encaixa. Porque Vingança não existe no vácuo, né? Ele conversa diretamente com um tipo de cinema que a gente já viu várias vezes. Só que ele tenta dar o próprio tempero ali. E a primeira comparação óbvia que vem na cabeça é aquele estilo de filme de vingança mais moderno, mais cru, mais direto, onde o protagonista praticamente vira uma força da natureza depois de perder tudo. E quando você assiste Vingança com isso em mente, dá pra perceber que ele tá claramente flertando com essa ideia. Mas ele não vai totalmente pro lado badass e estiloso. Ele não vira aquele personagem invencível, cheio de frases de efeito. Ele é mais quebrado, mais humano, mais instável. E isso já muda bastante a experiência. Porque enquanto outros filmes do gênero te vendem uma fantasia de controle e poder, aqui você sente mais descontrole do que qualquer outra coisa. Agora, se a gente puxar um pouco para a memória de cinema mais conhecido, dá para lembrar de histórias tipo aquelas onde o protagonista é consumido pela própria missão. Só que em muitos desses filmes existe um certo glamour. Mesmo na dor, tem uma estética. Aqui não. Aqui a estética é desconfortável, às vezes até suja. E isso é uma escolha bem clara. O filme não quer parecer bonito. Ele quer parecer real dentro da própria lógica dele. E isso cria uma diferença importante, porque você não está assistindo algo para admirar, você está assistindo algo para sentir o impacto. Agora, uma coisa interessante é como ele trata o ritmo comparado a esses filmes mais tradicionais. Em muitos filmes de vingança, o ritmo é mais linear. Acontece tragédia, construção, treino, transformação, ação, final explosivo. Aqui não. Aqui é mais irregular, mais quebrado. Quase como se o próprio estado mental do personagem estivesse influenciando a narrativa. E isso pode ser uma experiência bem diferente para quem está acostumado com estrutura mais limpa. Porque você nunca entra totalmente num padrão confortável. Quando parece que vai estabilizar, muda. Quando parece que vai acelerar, desacelera. E isso mantém você meio fora de equilíbrio o tempo todo. Agora, falando de outro ponto importante de comparação, a intensidade. Vingança não tenta ser o mais exagerado do gênero. Ele não depende de coreografias absurdas ou cenas gigantescas para impressionar. Ele vai mais pelo impacto, pelo peso, pelo desconforto. E isso coloca ele numa categoria mais próxima de filmes que apostam em atmosfera do que em espetáculo. E isso é importante para entender se você vai curtir ou não. Porque se você espera ação constante e estilizada, vai estranhar. Agora, uma coisa que diferencia bastante esse filme de outros do mesmo tipo é a falta de glorificação da violência.
Ele não tenta transformar aquilo em algo bonito ou empolgante. Ele mostra o custo. E esse custo aparece o tempo todo, no corpo, na mente, na forma como o personagem vai se apagando aos poucos. E isso é uma escolha bem forte, porque quebra aquela sensação de entretenimento fácil. Agora, se eu tivesse que colocar esse filme em uma prateleira imaginária, ele ficaria naquele meio termo entre ação e drama psicológico, mas mais inclinado para o psicológico do que para o espetáculo. E isso já muda completamente a expectativa. Agora, uma comparação interessante também é com filmes que usam vingança como motor, mas acabam explorando mais o vazio depois dela. E Vingança flerta bastante com isso, porque em vários momentos a sensação não é de avanço, é de desgaste. E isso é algo que nem todo filme do gênero tem coragem de explorar. Agora, deixa eu ser bem direto com você aqui. O que faz esse filme funcionar não é a originalidade da história, é execução, é tom, é atmosfera. Porque a base você já viu antes, mas o jeito que ele te faz sentir essa história é diferente. E isso é o que pesa. Agora me fala uma coisa. Você acha que um filme precisa ser original na história, ou ele pode ser mais do mesmo, se for muito bem executado? Porque Vingança é praticamente essa discussão em forma de filme. E eu quero saber o que você acha disso. Comenta aí. E na próxima parte, a gente vai falar do que mais me surpreendeu pessoalmente. Coisas que eu não esperava sentir enquanto assistia. E isso é onde o filme ganha ou perde muita força. Agora, eu quero te falar do que realmente me pegou nesse filme. Porque olha, eu entrei em Vingança, esperando mais um daqueles filmes de vingança intensos, meio previsíveis, cheios de ação e tensão. E só. Mas o que me surpreendeu não foi o que acontece na tela. Foi o que fica na cabeça depois. E isso é bem diferente. Tem filmes que você termina e já esquece. Tem outros que você termina e fica pensando, ok, foi bom. E tem aqueles raros, que te deixam meio desconfortável mesmo depois que acabou. Vingança cai nessa última categoria. E não porque ele é perfeito, mas porque ele te desgasta de um jeito estranho. Agora, uma das coisas que mais me surpreendeu foi como o filme consegue te fazer perder a noção de certo e errado em alguns momentos. Porque no começo é muito fácil. Você entende quem é a vítima. Você entende quem causou tudo. É preto no branco. Mas conforme a história avança, isso começa a ficar cinza. E não é aquele cinza bonito, filosófico. É um cinza desconfortável. Porque você começa a perceber que as escolhas do protagonista também não são limpas. E isso cria um conflito interno muito interessante. Porque você ainda está acompanhando ele, mas já não está tão bom e ruim ao mesmo tempo. Tipo assim, tem momentos que ele pisa no acelerador sem dó. É tiro, perseguição, tensão lá em cima. Você nem respira direito. E do nada, ele desacelera. Silêncio. Plano longo. O personagem só parado, pensando. Ou às vezes nem isso. E pode parecer que quebra o ritmo, mas comigo aconteceu o contrário. Essas pausas são quase como um lembrete. Tipo, ei, isso aqui não é só ação, não. E eu achei isso muito interessante, porque poucos filmes desse estilo têm coragem de fazer isso. Normalmente, é só pancadaria do começo ao fim, sem espaço para sentir nada. Aqui não. Aqui você sente o peso. E esse peso vem muito das escolhas que o personagem começa a fazer. Porque no começo, a gente ainda tá com ele. Tipo, emocionalmente falando.
Você entende a dor, entende a motivação. Você meio que torce por ele. Mas aí, as coisas começam a escalar. E escalam rápido. E tem um momento específico, sem dar spoiler pesado, relaxa, que você percebe que ele cruzou uma linha. E não tem volta. E esse tipo de construção, para mim, é o que separa um filme ok de um filme que realmente fica na cabeça. Porque não é só sobre o que ele faz, é sobre quem ele se torna. E isso é desconfortável. Agora, vamos falar dos antagonistas, porque, mano, que galera perturbadora. E não tô falando só no sentido vilão genérico malvado. Tem uma frieza ali, uma naturalidade com a violência que incomoda de verdade. E isso é um ponto muito forte do filme, porque quando o vilão parece humano demais, ele fica mais assustador. Não é aquele cara caricatura que você vê e pensa: ah, beleza, esse é o mal da história. Aqui, você acredita que eles existem. E isso muda tudo. Tem uma cena em particular, e essa eu não vou descrever inteira, mas quem assistir vai saber exatamente qual é, que é quase insuportável de tão tensa. E não é por causa de ação, é por causa do silêncio. Olha isso. Silêncio. O filme usa o silêncio como arma. E, cara, isso é coisa de direção segura. Falando nisso, a direção desse filme merece respeito. Mesmo quando o roteiro dá umas escorregadas, e dá, a gente vai falar disso, o diretor segura muito bem a experiência, porque visualmente é muito mesmo. Ferimentos, respiração pesada, dificuldade para continuar. Tem momentos em que você olha para ele e pensa: mano, como esse cara ainda tá de pé? E não no sentido, uau, que herói, mas no sentido, isso aqui já devia ter acabado. E isso traz uma camada de realidade muito interessante, porque ele não é invencível, ele só continua. E às vezes continuar já é o mais assustador. Agora, vamos falar de tensão, porque essa parte do filme, ela não depende tanto de grandes cenas explosivas. Ela trabalha mais com expectativa, com aquele algo vai acontecer. E demora mais um pouco. E quando finalmente acontece, não é alívio. É pior do que você imaginava. E isso é um jogo psicológico muito bem feito. Tem uma sequência, sem entrar em detalhes, que é praticamente construída inteira em cima disso. Você sabe que algo ruim vai acontecer. O filme sabe que você sabe. E mesmo assim, ele prolonga. E quando chega no ponto, cara, é pesado. E não é aquele pesado gratuito. É aquele que fica. Agora, sendo honesto de novo, tem um pequeno problema aqui. E é o risco de saturação. Porque o filme mantém esse nível alto de intensidade por muito tempo. E isso pode cansar. Não no sentido de ficar chato, mas no sentido de ficar emocionalmente desgastante. E aí depende muito de você como espectador. Se você entra na vibe, você vai até o fim. Se não, pode começar a parecer demais. E eu senti isso um pouco. Teve um momento que eu pensei, ok, eu já tô exausto. Mas talvez esse seja exatamente o ponto. Você sentir o mesmo desgaste que o personagem. E, se for isso, funciona. Agora, uma coisa que eu gostei muito é como o filme evita soluções fáceis. Nada se resolve rápido, nada se resolve limpo. Tudo tem complicação, tudo tem consequência. E isso mantém a história imprevisível, porque você não consegue antecipar exatamente como as coisas vão se desenrolar. E isso é raro hoje em dia. Agora deixa eu entrar numa parte mais reflexiva aqui.
porque essa fase do filme me fez pensar bastante sobre aquele lance de até onde você iria. Porque é fácil falar quando a gente está de fora, mas o filme te coloca tão perto da situação que você isso pode ser bem desconfortável. Mas é justamente isso que dá força para algumas cenas. Porque você não está sendo guiado para sentir algo, você só sente. Agora, uma coisa que eu não esperava era a sensação de vazio depois de algumas sequências. Não é tristeza exatamente, não é choque, é vazio mesmo. Tipo, ok, isso aconteceu, e agora? E o filme não responde muito isso. Ele não tenta fechar esse vazio com uma mensagem bonita. Ele só deixa ele ali. E isso é ousado. Porque hoje em dia, muita coisa tenta fechar tudo de forma redonda. Aqui não. Agora, deixa eu te contar uma coisa pessoal aqui. Teve um momento específico do filme que eu pausei. Não porque estava chato, mas porque eu precisava respirar. E isso não é comum para mim assistindo filme de ação. Normalmente eu só continuo. Mas aqui, teve um peso acumulado que pediu uma pausa. E isso diz muito sobre o tom do filme. Agora, uma coisa que também me surpreendeu foi como o filme não tenta te vender esperança. Mesmo nos momentos mais calmos, você sente que aquilo não vai durar. É como se a qualquer momento tudo pudesse desabar de novo. E isso cria uma ansiedade constante. Não aquela ansiedade divertida, uma mais pesada, mais contínua. E isso mantém o espectador sempre em alerta. Agora, se eu tiver que resumir essa experiência emocional, eu diria que Vingança não é sobre vingança em si, é sobre o que sobra depois dela começar. E isso muda tudo. Porque não é uma história de vitória, não é uma história de justiça, é uma história de consumo, de desgaste, de perda. E isso é bem mais interessante do que parece. Agora, claro, nem tudo funciona perfeitamente. Tem momentos em que o filme repete ideias, tem cenas que poderiam ser mais curtas, e tem escolhas que podem parecer exageradas dependendo de como você interpreta.